Tô bem, amigo Davi, ex-craque lá das divisões de base do americano, né? Foi cabeça de ar, não passava nada, bicho. Era uma procissão, passava tudo. Bom, negócio é o seguinte. Bom, vamos falar agora sobre o futebol local, sobre as coisas daqui de Campos, né? E eu sempre, ontem eu já falei aqui, que eu acho que Fernando age sempre da mesma forma, embora a gente tenha responsabilidade naquilo que a gente fala, a gente tem credibilidade, graças a Deus acima de tudo, naquilo que a gente comenta, tá? E o compromisso da gente é com o telespectador, o compromisso é com o ouvinte. A gente não vai chegar aqui para fazer mentiras, nem para fazer média com ninguém. Então a gente, muitas vezes a pessoa não dá uma notícia, surgiu tal notícia, porque a gente não quer, acha que é realmente prejudicial ao clube, vamos ver como é que vão ficar as coisas e tudo mais. Mas até o início do campeonato, que vai ser só em março. 7 de março. 7 de março. Olha que nós estamos Campeonato estadual da segunda, né? Da segunda, nós estamos em janeiro ainda, né? Não, fevereiro. Perdão, fevereiro. Nós temos menos um pouco de um mês para o início do campeonato. Então, os clubes que estão arregimentando jogadores, contratando ou fazendo pré-contratos, quer dizer, estão tendo despesas, evidentemente, estão buscando parcerias, mas as coisas não estão assim tão, vamos dizer assim, o céu não está tão azul para esses clubes. Não é trocadilho para o Goitacás, não, mas não está tão azul como muita gente pode imaginar ou propagar por aí. Fernando, né? Olha, o americano vem tentando adequar a receita que tem, até em função de hoje possuir todas as certidões, com relação às despesas que estão sendo contraídas. Mas o grande problema é que no transcurso da competição você tem o dobro de despesa, porque tem os custos com a Federação de Futebol do Rio de Janeiro, com pagamento de arbitragem, com fechamento dos borderões, o mesmo problema que terá o Goitacás, assim como outras equipes que disputam a competição ou que vão disputar a competição que começa a partir do dia 7 de março. O presidente Luciano Viana está preocupado. Inclusive ele vem trabalhando ativamente no americano no sentido de começar a resolver várias questões com uma certa antecedência. Inclusive de ordem financeira. Exatamente. Antes ele só ficava meio expediente no clube. Certo. Agora já está ficando o dia todo. O americano precisa ainda resolver outras situações que ainda estão pendentes, mas como disse o presidente, não quero dar um passo à frente para ter que depois dar 10 atrás. E eu temo muito pela situação do Goitacás, porque pelo que eu tomei conhecimento, não há ainda nenhuma formação de receita que seja capaz de fazer com que o Goitacás cumpra com esses contratos ou pré-contratos com os jogadores que chegaram recentemente ao Arizão. E eu, inclusive, tomei conhecimento ontem, através de pessoas que conhecem, que está por dentro da situação, que o Goitacás ainda não conseguiu as certidões negativas. E não vai conseguir, porque existem questões ligadas a dívidas trabalhistas. Tomei conhecimento que há dívida de guia de previdência social. Não é fácil. Me diga uma coisa. O Luciano Viana, para conseguir, tirou água da pedra. A gente até ficou surpreso quando ele conseguiu. Porque hoje, qual é o clube que não tem dívidas? Todos eles têm. Exatamente. E você, se fundamentando em dívidas, você não consegue ter as certidões, a não ser que você faça uma programação de pagamento em que você não possa falhar. Fernando, me diz uma coisa, você que tem coisas que a gente tem uma vida inteira, né? Anos e mais anos, dentro do futebol, da crônica esportiva, mas eu não entendo muito do direito esportivo, por quase nada.
qual a diferença do pré-contrato para o contrato? O pré-contrato pode ser rescindido? O pré-contrato pode ser rescindido. O pré-contrato é um compromisso do atleta com o clube. E o contrato é um compromisso do atleta com o clube com registro na federação. Você já tem uma situação contratual. Certo. Onde há multa rescisória. Quando há o pré-contrato, é um compromisso basicamente não tem nada na federação. Não. Pré-contrato não se registra pré-contrato, se registra contrato. A federação não vai... Ela pode até colocar lá na gaveta, até chegar o contrato. O pré-contrato é um compromisso firmado do atleta com o clube, entendo dessa forma. Um ex-dirigente do futebol... Eu tenho um pré-contrato com você, mas isso não impede de repente, eu conseguir uma coisa melhor num outro prefixo, correto? E esse pré-contrato for rompido. Muito bem. Agora, apesar de que, pela estrutura que a nossa querida terceira via oferece, não só pelo convívio com os amigos, mas pelo regime profissional que se implanta aqui, não tem nada melhor. Tá bom. Mas o detalhe é o seguinte, é que nós, imaginem vocês que eu ontem estive com um ex-dirigente do futebol de Campos, e que vive também, assim, acompanha. Evidentemente que eu não vou declarar aqui quem é o dirigente, porque é um negócio chamado, você tem que manter em sigilo, embora ele não me tenha pedido sigilo. Agora, eu fui informado que, por exemplo, o Goytacazes lançou, eu não sei, no lançamento do americano, daqueles títulos, daquelas ouro, prata e bronze e tudo mais, como é que foi a receptividade. No Goytacazes, primeiro foi lançado um carnê que, segundo o próprio presidente numa coletiva lá no Horizão, no dia eu estava lá à tarde, ele disse que foi uma iniciativa do Júnior Brasília de lançar lá o carnê dos 9 jogos que o Goytacazes faria aqui no estádio ali de Oliveira e Souza, seriam adiantados e tal, aquela coisa, e o torcedor que adquirisse e que ainda não fosse sócio, receberia um título de sócio proprietário, que lhe daria direito, inclusive, segundo eu disse a ele, de votar nas próximas eleições no clube. Né? Mas, pelo que fui informado ontem, somente, é um time que tem 6, 7, 12 mil torcedores, mas somente 70 carnês daquele foram vendidos, o que a FEAD convém, que é muito pouco. Olha, eu já falei aqui, como já falei em outros veículos, não adianta você ter uma massa torcedora enorme e ela não agregar às situações ligadas ao clube. Você pode ter menos torcedores, mas pode fazer com que haja uma função mais participativa da parte deles. Existe um ditado que diz o seguinte: eu prefiro ser pequeno no céu do que ser grande no inferno. Então não adianta essa propaganda de dizer, nós somos a maior torcida. Eu até entendo que o Goytacazes tem uma torcida portentosa, maravilhosa. Todo clube pequeno ou todo clube de porte regular para baixo gostaria de ter uma torcida do peso que tem a torcida do Goytacazes. Mas a grandeza da torcida, ela é, no meu modo de entender, avaliada no momento em que ela levanta o clube. Exatamente. Se ela não tem essa condição... Se não é participativa... Isso não vale de nada. Fora dos Nós autos. temos o exemplo dentro do americano. Menos torcedores, mas com uma atuação de participação muito maior. Hoje você observa que o número de sócios torcedores vem aumentando gradativamente. Há uma comissão que ajuda na alimentação, que vai do almoço ao jantar, ao café da manhã. O detalhe importante. Toda essa comissão dividida em grupos e ninguém tem falhado até agora. E um outro detalhe, a venda do carnê, se me permite, pode ter sido uma iniciativa louvável. Mas, digamos que, por ironia do destino, o Goytacazes não venha ter condições de disputar a competição. Não estou dizendo que não vá. Estou dizendo que, deixar bem claro, por uma situação de problemas de ordem financeira e tal, numa falha de captação de recursos, o Goytacazes não venha disputar. De que forma vai ser devolvido esse dinheiro a esses torcedores que compraram os carnês? Exatamente. Então o programa sócio-torcedor, ele alimenta uma esperança muito maior, porque você não vai ter o compromisso, né, de repente
ter que fazer uma restituição se houver algum problema. Exatamente. O programa sócio-torcedor, ele está inserido no projeto administrativo do clube, então é mais fácil você, na verdade, tocar. Muito bem. Nós vamos encerrando o programa, mas antes, o meu caro Davi, que é nosso editor, não podemos deixar de dar o recado aqui do Fábio Menezes, nosso colega lá de São João da Barra. Ele manda o e-mail, e o pessoal também participa com o programa através de e-mail, de perguntas e tudo mais, mas ele manda informando que o torneio de futebol do Açu vai ser realizado nesse final de semana. Açu e Barcelos jogam por uma vaga na final desse torneio, válida pela Copa de Verão do Açu, no estádio Geraldo Nunes Barreto. Vai ser hoje, dia 12, e a final será no dia 20. O Açu tem 100% de aproveitamento, vai enfrentar, portanto, o time do Barcelos. O Gruçaí já está na final após derrotar o Palacete por 3-2. Em 13 jogos, diz aqui o Fábio, o torneio teve 35 gols com a média de 2,6 gols por partida. Fernandinho, mais um abraço para você. Nós só vamos nos ver assim profissionalmente após o reinado de Momo, né? Um abraço a todos, né? Muito obrigado pelo carinho da audiência, obrigado pela sua presença, ser gente nossa já. E lembrando que amanhã nós estaremos aqui com o Gilberto Vasconcelos, que vai comentar os jogos realizados hoje pelo estadual, e depois então só voltaremos na quinta-feira depois do Carnaval. Um abraço a todos e até amanhã, se Deus quiser.